Um pensamento muito comum na internet é de que produzir conteúdo para a internet é uma parada fácil. Você só precisa de uma câmera bem posicionada, de talvez um cenário bonito ou uma edição bem feita e tá ótimo. Principalmente se o que você faz é dar opinião, criticar alguma coisa ou divulgar algum tipo de produto, sei lá. Mas tem uma coisa que, pelo menos, a esfera de beleza em geral na internet entendeu, é que o que tem de mais valioso no seu conteúdo é o seu caráter e a sua honestidade na hora de fazer a crítica. E esses são os conceitos que a PUC-Rede ainda não assimilou. Esses dias eu tava rolando threads lá, e aí eu me deparei com muitas pessoas debatendo sobre crítica literária. Falando sobre quem podia fazer crítica, quem não podia fazer crítica, o que podia ser dito na crítica, o que não podia ser dito na crítica, o que podia até ser criticado e o que não podia ser criticado. Isso tudo, pelo que eu entendi, surgiu lá por causa de uma treta dentro da esfera da PUC-Rede, enfim, não sei se foi no TikTok, se foi no Twitter, se foi em alguma outra dessas redes, mas tanto faz. Como sempre surge uma treta, surge em alguma desses locais, mas exatamente como ela surgiu não é bem o que nos interessa aqui. Mas, resumidamente, pelo que eu entendi, o debate era sobre autor não poder criticar outro autor, porque seria inveja, assim como também não poder receber críticas de pessoas em geral, se esse autor for, sei lá, brasileiro. O produtor de conteúdo não pode ser honesto, assim como também ele não pode mentir. E que o público em geral está um pouco cansado de conteúdos rápidos e vazios, assim como também não sabe lidar com as opiniões diferentes que ele inevitavelmente vai enfrentar quando ele está dentro de uma rede social. Então, olhando dessa perspectiva, a produção de conteúdo, principalmente a produção de conteúdo crítico, não é algo fácil. Mas vamos começar do começo nesse assunto. O produtor de conteúdo. E aqui eu estou falando de um produtor de conteúdo que produz conteúdo sobre crítica, sendo ela literária ou não, mas que produz conteúdo sobre crítica, que vive disso ou que um dia pelo menos sonha em viver disso. A crítica é a arte ou a tarefa de examinar minuciosamente uma produção e julgar ela. É isso que a palavra crítica significa. E bom, aqui a gente já falou algumas vezes, ou pelo menos uma vez em um vídeo específico, sobre senso crítico. Então eu não vou me adentrar neste assunto de novo. Se você quer saber o que eu disse sobre isso, você pode muito bem voltar lá naquele vídeo onde eu falei sobre isso e ouvir a minha opinião sobre isso. Hoje eu quero falar, na verdade, sobre a honestidade dentro da opinião crítica. Porque vamos lá, se você está se dispondo a expressar a sua opinião crítica sobre alguma coisa na internet, você está se dispondo a expressar a sua opinião sobre algo. E bom, eu não preciso ressaltar aqui o quanto a sua opinião tem que ser verdadeira e honesta, porque se ela não for verdadeira e honesta, ela não é a sua opinião. Isso faz sentido pra vocês, assim como faz pra mim, né? Me digam que sim. Muitas vezes, o Johnny, que é o editor da maior parte dos vídeos aqui do canal, me pergunta se eu não quero retirar uma parte X do vídeo, porque pode ser que cause algum tipo de polêmica com o autor. E em todas as vezes eu respondo para ele que não, porque o meu compromisso no final do dia é com quem tá me assistindo. Então a minha honestidade é algo que eu devo para eles. Se eu tirar a minha honestidade do vídeo, se eu tirar uma parte que é a minha opinião mais honesta, porque eu tenho medo de que um autor não vai gostar, eu tô quebrando o meu vínculo com a minha audiência. Eu vim aqui dar pra vocês a minha opinião inteira, real, completa. Não me interessa se o autor Y não vai gostar dela, ou se o fã-clube desse autor vai vir aqui me atacar, porque eu dei a minha opinião verdadeira para o meu público. Eu poderia vir aqui tranquilamente. Na verdade, seria até mais fácil se eu fizesse isso. E falar bem de basicamente todos os livros que eu falo. Nunca julgar nada, nunca achar nenhum defeito, nunca dizer que alguma coisa é um pouco menos, tem menos qualidade do que outra. Eu poderia fazer tudo isso, eu poderia lamber o chão onde todos os autores passam, eu poderia ignorar completamente a minha opinião, eu poderia vir aqui dizer pra vocês a opinião mais vendida do mundo. E assim, eu me tornaria mais uma entre muitos outros que só estão aqui vendendo a opinião deles, que só estão aqui expondo um conteúdo que
não condiz com a realidade, que estão aqui pensando no dinheiro e não no vínculo com o seu telespectador. E assim, a minha ascensão seria muito rápida. Sinceramente, eu provavelmente teria muito mais parcerias do que eu tenho. E eu também teria muito menos autores, com medo da minha opinião, coisa inclusive que eu já li por aí, do que eu tenho hoje em dia. Eu subiria muito rápido, eu estouraria muito rápido, como muita gente fez. E ao mesmo tempo, a minha queda também seria vertiginosa e rápido demais, porque um dia os meus telespectadores iriam se cansar de mim. Porque não tem por que eles assistirem mais um conteúdo que tá falando o que todos os outros já falaram, que é tão superficial, tão vazio, tão não analítico e tão não crítico quanto todos os outros fáceis e simples e básicos que existem por aí. Só que no final do dia, esse canal só existe por conta do meu público. Esse canal só existe porque existem pessoas me assistindo. Então, digamos que eu venho aqui e diga pra vocês a opinião mais vendida de todas, torcendo para que meu telespectador seja burro e que ele nunca vai perceber que a minha opinião é vendida. Eu estaria sendo bem ingênua, porque um dia um de vocês ia perceber que a minha opinião não era verdadeira. E um ia perceber, e outro ia falar pra outro, que ia falar pra outro, que ia falar pra outro. E aí, todo o meu caráter e toda a minha base de influência e de toda a minha relevância iria por água abaixo. Vocês nunca mais confiariam em mim, vocês nunca mais iriam aqui assistir. Se vocês nunca mais viessem aqui assistir, qual é o interesse que um autor ou uma editora teria em mim se eu não tenho visualizações ou inscritos, se eu não tenho seguidores, se eu não tenho uma base de pessoas que me acompanham e que compartilham o meu conteúdo e que consomem aquilo que eu indico? Eu não teria interesse nenhum. Então, mentir pro meu público é talvez o caminho mais burro que eu posso tomar. A honestidade, para todo criador de conteúdo, mas principalmente para aquele que cria algum tipo de conteúdo crítico, é a ferramenta mais importante que ele tem. É isso que garante que vai ter pessoas aqui assistindo ele dia após dia. E uma crítica bem feita, não uma crítica que ataca o produtor, mas sim uma crítica que critica a obra em si, ela não distingue nacionalidade ou gênero literário. Distingue sim quantos anos aquela pessoa tem de carreira na escrita profissional, porque isso sim é relevante para a escrita, com certeza. Uma pessoa que escreve há 20, 25 anos, com certeza escreve muito melhor do que uma pessoa que escreve há 5 anos. Isso não é nem base para debate, mas é só isso que a gente tem que levar em consideração quando a gente faz a nossa crítica. Então, me assustou um pouco eu ver nesse debate todo que eu vi na internet, as pessoas debatendo sobre o quão honesto o criador de conteúdo pode ser na sua crítica. E eu acho que isso não deveria nem ser base para debate, porque o quão honesto é o mais honesto possível. É sempre o honesto. Nunca omitir ou mentir a sua opinião, porque a nossa relevância está na nossa opinião, na nossa capacidade de criticar, na nossa capacidade de examinar minuciosamente uma obra, uma produção artística, de qualquer tipo que seja. Então, se eu vou para a internet tendo um conteúdo que fala sobre crítica especificamente, e eu me proponho a não criticar, o que eu estou fazendo na internet além de produzir um conteúdo rápido e vazio? Então, realmente, fiquei muito assustada quando eu li comentários desse tipo. Quando eu vi pessoas... Tem um pelo na minha boca. Quando eu vi pessoas condenando outros criadores de conteúdo que simplesmente dão a sua opinião verdadeira. E eu tô falando daqueles que dão a sua opinião verdadeira de forma crítica, não aqueles que atacam autores aleatoriamente. E sim aqueles que têm uma base, que conseguem dialogar, que conseguem se explicar, que conseguem, fazer com que a sua opinião seja compreendida. Porque a gente está na posição de criticar. A gente precisa fazer isso. A gente tem que ser honesto. A gente tem que falar o que a gente acha. É isso que constrói a nossa base de consumidores e a nossa base de caráter até com essas pessoas. Se eu minto pro meu público em qualquer momento possível, eu quebro a confiança do meu público em mim. E se eu quebro a confiança do meu público em mim, ele não vai consumir mais o meu conteúdo. Eu me torno, assim, irrelevante. Então, como eu já disse antes, eu acredito que eu disse antes,
O meu comprometimento sempre vai ser com a honestidade com o meu público. Eu sempre estou comprometida a ser o mais honesta e verdadeira o possível com o meu público. E ao mesmo tempo que eu vi muito criador de conteúdo sendo condenado porque ele é honesto na sua opinião, eu vi muito criador de conteúdo sendo condenado porque não é honesto na sua opinião. E aí eu sei que o pensamento até fica um pouco complexo de você pensar, ok, mas se eu for honesto, eu vou ser criticado. Se eu não for honesto, eu não vou ser criticado. E é a frase que tá na thumb desse vídeo. Faça tudo, mas não minta. Não minta, porque vai ter pessoas que vão te condenar porque você foi honesto. Mas o que importa não é as pessoas que te condenaram porque você não foi honesto. Ou as pessoas que não assistem o vídeo todos os dias. Ou as pessoas que não acompanham cada produção que você faz. Importa aquela média de pessoas que estão ali em todos os seus vídeos. E se essas pessoas estão de bem com você, se essas pessoas acreditam em você e se essas pessoas continuam te acompanhando porque elas sabem que você nunca mentiria pra elas, meio que não importa o que os outros acham, você não concorda comigo? Porque é esse tipo de pessoa que você quer no meio do seu público. Não é quem quer que você venda a sua opinião ou que você dê a opinião que ele acredita que é a certa. No meio disso tudo, eu também me deparei com alguns autores que não aceitam críticas e que acham que seus produtos não podem ser criticados, não podem ser analisados, não podem ser julgados de alguma maneira. Eu vi muitos falando que reclamando das críticas que recebem, sabe? E não tô falando de ataques, eu tô falando de críticas mesmo. Quando a avaliação lá na Amazon tá falando que, o livro foi confuso, não sei o quê. E aí essa pessoa questionando, como assim o meu livro foi confuso? Como assim isso? Como assim aquele defeito? Você vai receber críticas. Você tá fazendo um produto artístico. Você tá fazendo um produto. Ele vai receber críticas. E se você quer ser um profissional, você tem que aprender a receber críticas. Porque nem tudo que você produz é perfeito. Nem tudo que você escreve é perfeito. Assim como nem todo vídeo que eu gravar vai ser perfeito, que eu editar vai ser perfeito, todo roteiro que eu fizer vai ser perfeito, ou toda opinião que eu der vai ser perfeita. Porque a gente tá fadado a falhas e a gente aprende ao longo do caminho exatamente com essas falhas. Só que muitas vezes a gente nem percebe que essas falhas acontecem. Às vezes são só vícios, às vezes é uma mania nossa que a gente nem tá notando que aquilo atrapalha. É aí que a crítica entra. Você pode até não gostar agora da crítica, mas quando ela é bem feita, da forma correta de ser feita, que é quando a gente analisa e julga o conteúdo, ela é sempre bem-vinda. Como é que você vai saber que você tá fazendo um produto que, não sei, teve um erro aqui, teve um erro lá, ficou confuso aqui, a coerência não tá certa, a narrativa não tá bem estruturada, se ninguém nunca te falar que isso tá acontecendo, ou você acha mesmo que você vai magicamente olhar pro seu trabalho e falar assim, ele está perfeito, ou não, ele precisa de coisas pra arrumar. Sempre vai precisar de coisas pra arrumar. E você vai precisar ouvir quais coisas são essas. Eu acho que tem muito autor que tá com o ego muito elevado. Eu não tô dizendo que são todos, tá? Até porque eu conheço muitos que são ótimas pessoas, são ótimos autores, são ótimos profissionais. Mas ao mesmo tempo eu conheço alguns que subiu o ego. Assim como alguns produtores de conteúdo que também subiram o ego. E essas pessoas precisam urgentemente ouvir crítica. Porque a Booksfera, né, a Bookrede, é um lugar onde eu nunca vi tanto a crítica, que é o seu fundamento principal, ser tão rechaçado. Porque a Bookrede é um lugar de se dar opinião, se divulgar livros, se compartilhar ideias e se debater coisas. É para isso que ela foi criada. É nesses conceitos que ela foi criada. E aqui é um lugar onde a opinião individual não pode existir. Tipo, ela não pode existir. Porque se ela existe, vira uma grande briga e uma grande discussão. E às vezes a gente só tem que aprender a ouvir a crítica do outro, a ouvir a opinião do outro e falar, tudo bem, eu não concordo, mas aquela pessoa tem total direito de ter. Falando em ter total direito de ter, eu vi outra coisa também nessa discussão que eu achei absurdo. Absurdo. Que foi o fato de que autor não pode criticar livro de outro autor, porque senão é inveja. É ridículo esse tipo de pensamento. O público, em geral, tem que entender uma pequena coisa sobre autor. O autor literário,
Ele é um leitor que cansou de apenas ler. E aí ele foi lá escrever também. É isso que o autor é. Mas ele tem opinião literária, ele tem senso crítico. Na verdade, ele precisa ter opinião literária e ele precisa ter senso crítico. Um autor que não lê, um autor que não critica, um autor que não faz análise é um autor fadado ao fracasso. Então, assim, o autor, ele não só precisa ter, como ele tem total e completo direito de expressar a sua opinião. Porque assim como eu e você, ele é um consumidor e ele tem o direito de expressar a sua opinião. Não é porque ele é autor que, se ele expressar a sua opinião, ele vai estar com inveja do outro autor que faz mais sucesso do que ele. A gente sabe o quanto difícil é você fazer sucesso no Brasil com qualquer produto artístico, qualquer produto cultural. O Brasil não é um lugar onde essas coisas são fomentadas, onde elas crescem, onde elas prevalecem. Não acontece isso no Brasil. A gente geralmente destrói o artista e faz ele entrar em qualquer trabalho meia boca para que ele consiga sustentar, porque arte no Brasil não dá dinheiro. Mas mesmo assim, as pessoas se dispõem a fazer arte. E algumas delas se dispõem a compartilhar sua arte. E só porque elas se dispõem a compartilhar sua arte, não significa que elas não podem criticar a arte do outro. Elas podem, elas devem, todo mundo deve sempre criticar tudo. O senso crítico é algo extremamente importante na nossa vida. Então, todo esse debate sobre quem pode criticar, o que pode criticar, o que não pode criticar, foi ridículo. Porque eu vi as pessoas falando que a gente não pode nem criticar livro nacional, o que é absurdamente mais ridículo do que todo o resto que eu falei aqui. Como é que eu não vou poder criticar um livro nacional? Eu posso e devo. Se a minha crítica ela é uma crítica que não tá atacando o autor, não tá atacando o produtor, eu posso sim criticar. Se aquilo ali existe alguma coisa que é passível de crítica, e lembrando que a crítica nem sempre é negativa, às vezes ela é positiva, eu posso sim criticar. E eu devo criticar. Porque eu tenho um senso crítico e porque eu preciso ser honesta com o meu público. Então eu não vou distinguir a nacionalidade ou o gênero literário. Nunca. Assim como o autor também não precisa calar a boca dele só porque ele é autor. Assim como o produtor de conteúdo não precisa mentir só porque ele tem medo de que ele seja rechaçado pelo público. Ou até mesmo pelos autores, por simplesmente dar a opinião pública dele. Sendo que aquele é o trabalho do cara. Falta muito respeito dentro da BookRede. Falta muito, muito, muito respeito, senso e noção. Acho, na verdade, que talvez esse deveria ter sido o nome do vídeo. Respeito, senso e noção. Porque é o que falta para nós aqui na rede social, em geral. Então, se você for expressar a sua opinião sobre alguma coisa na rede social, se você for consumir a opinião de alguma coisa numa rede social, se você for ler a opinião sobre a sua produção numa rede social, se você for produzir a opinião numa rede social, tanto faz. Leve tudo isso em consideração. Ou não também. Porque no final do dia, isso aqui é só mais uma pira da minha cabeça.